Imaginar-se a acordar de manhã já com uma sensação de cansaço, como se a noite não tivesse servido para nada. As suas pernas talvez um pouco inchadas, as idas à casa de banho mais frequentes do que antes, e aquela energia que costumava ter para as coisas simples do dia a dia, como subir umas escadas ou passear no jardim, simplesmente já não está lá. Muitas pessoas com mais de 50 anos sentem estes sinais e associam-nos à idade, mas a verdade é que, para muitos, estes são os primeiros sussurros dos nossos rins, órgãos tão vitais e muitas vezes esquecidos. O que talvez não saiba é que, sem querer, pode estar a sobrecarregar os seus rins com algo que até pensa que é bom. Certas proteínas. É uma daquelas verdades surpreendentes que a maioria das pessoas não conhece até que seja quase tarde demais. Pois bem, prepare-se para descobrir um segredo que pode mudar a forma como se relaciona com a sua alimentação e, consequentemente, com a sua saúde renal. A dor de não ter energia, de sentir o corpo pesado, de ver a sua qualidade de vida diminuir, pode estar ligada a escolhas alimentares que, com algumas alterações simples, podem ser corrigidas. Neste vídeo, vamos desvendar quais são as 6 proteínas que os pacientes renais com mais de 50 anos devem evitar a todo o custo, pois elas estão a danificar os seus rins sem que perceba. Mas não se preocupe, não vamos só falar do que deve cortar. Vou também partilhar consigo 4 proteínas maravilhosas que pode comer sem culpa e que vão, na verdade, ajudar a proteger e a fortalecer os seus rins. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode ser a chave para sentir-se mais leve, mais enérgico e com os seus rins a trabalhar felizes por muitos e bons anos. Vamos então começar por falar das primeiras proteínas que, lamento dizer, se tornaram verdadeiras vilãs para os nossos rins, especialmente depois dos 50 anos, quando a sua capacidade de filtração começa naturalmente a diminuir. A primeira na nossa lista negra são as carnes processadas. Estou a falar de salsichas, fiambre, chouriços, mortadelas e todos aqueles produtos de charcutaria que parecem tão práticos e que muitas vezes são uma presença constante na mesa dos portugueses. O problema com estas carnes não é apenas o seu teor de proteína em si, mas sim os aditivos e o processo de fabrico. Elas são verdadeiras bombas de sódio e fósforo. O sódio, como bem sabe, é terrível para a pressão arterial. E uma pressão arterial elevada é um dos maiores inimigos dos rins. Com o tempo, essa pressão danifica os pequenos vasos sanguíneos dentro dos seus rins, diminuindo a sua capacidade de filtrar o sangue. Mas não é só o sódio. O fósforo presente nestas carnes, muitas vezes adicionado como conservante para melhorar a textura e o sabor, é um tipo de fósforo que o seu corpo absorve muito facilmente. E para quem já tem problemas renais, o excesso de fósforo acumula-se no sangue, enfraquecendo os ossos e podendo levar a problemas cardíacos sérios. Pense na avó que adora um pão com fiambre ao lanche, ou no avô que não dispensa umas fatias de chouriço. É uma tradição, eu sei, mas é uma tradição que, infelizmente, pode estar a custar caro aos seus rins. Trocar estas opções por outras mais frescas e naturais pode ser um passo pequeno, mas com um impacto gigante. A seguir, e seguindo na linha das carnes, temos certas carnes vermelhas, especialmente quando consumidas em excesso. Não estou a dizer que nunca mais pode comer uma posta de carne de vaca, mas sim que a moderação é crucial e a escolha do tipo de carne é fundamental. As carnes vermelhas, especialmente as mais gordas ou quando consumidas em grandes quantidades, são ricas em proteína de alto valor biológico, sim, mas também em fósforo e potássio. Para rins que já estão a trabalhar com dificuldade, processar uma grande quantidade de proteína de uma só vez é como pedir a um motor velho para subir uma montanha íngreme. Ele vai esforçar-se mais, aquecer e, eventualmente,
a variar. Além disso, o metabolismo das carnes vermelhas produz uma maior carga ácida para os rins filtrarem. Com o tempo, essa acidez pode contribuir para a progressão da doença renal. Imagine alguém que adora um bom bitoque todos os dias ou que não dispensa um churrasco de entrecosto ao fim de semana. É um hábito delicioso, sem dúvida, mas para os rins com mais de 50 anos, este hábito é um peso. É preciso pensar que os seus rins não são os mesmos de quando tinha 20 ou 30 anos. Eles precisam de ser tratados com mais carinho e menos esforço. Optar por porções menores e menos frequentes de carne vermelha e dar preferência a cortes mais magros pode fazer uma diferença enorme na longevidade e saúde dos seus rins. Por fim, nesta primeira parte, vamos falar de algo que muitos de nós adoramos e que até pensamos que é super saudável: certos laticínios com alto teor de fósforo. Os laticínios são uma fonte importante de cálcio e proteína, é verdade. Mas para quem tem problemas renais, nem todos os laticínios são iguais. Alguns queijos, em particular os queijos curados e processados, são incrivelmente ricos em fósforo. Pense nos queijos amarelos, nos queijos para barrar muito processados, ou naqueles queijos em fatias que vêm embalados individualmente. O fósforo nestes produtos, como já referi, é um problema para os rins. Se os seus rins não conseguem eliminar o excesso de fósforo, este vai se acumulando no seu sangue. E o que acontece? O seu corpo começa a retirar cálcio dos seus ossos para tentar compensar, tornando-os mais fracos e quebradiços. Além disso, o excesso de fósforo contribui para o endurecimento das artérias e problemas cardíacos, que são complicações graves para quem tem doença renal. Conheço muitas pessoas que, sem saber, consomem queijo diariamente, pensando que estão a fazer bem a os ossos, mas acabam por prejudicar os rins. Substituir estes queijos por opções com menor teor de fósforo, como queijo fresco ou requeijão em moderação, pode ser uma mudança simples que fará uma grande diferença. Lembre-se, a informação é poder, e saber escolher o que coloca no seu prato é o primeiro passo para proteger os seus rins. Continuando a nossa conversa sobre os alimentos que podem estar silenciosamente a prejudicar os seus rins, vamos agora mergulhar em mais algumas proteínas a terem atenção. A quarta proteína na nossa lista de parar de comer são os peixes enlatados com alto teor de sódio. Pense no atum em óleo ou em sal, sardinhas em molho ou cavala em conserva. Estas opções são, sem dúvida, muito práticas e muitas vezes fazem parte da alimentação rápida de muitos portugueses. São fontes de proteína e, no caso das sardinhas e da cavala, até de ômega 3, que é ótimo para o coração. No entanto, o grande calcanhar de Aquiles aqui é o sódio. Para prolongar a sua vida útil e realçar o sabor, estes peixes são muitas vezes conservados em soluções com níveis elevadíssimos de sódio. E como já dissemos, o sódio é um inimigo declarado dos rins. Um consumo elevado de sódio leva à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial, o que sobrecarrega os seus rins, tornando-os menos eficientes na filtração do sangue. Pense em alguém que tem o hábito de abrir uma lata de atum para o almoço rápido ou que adora uma tosta de sardinha em conserva. É uma solução fácil, mas para os seus rins pode ser um fardo pesado. Se gosta de peixe, e deve gostar porque é saudável, opte por peixe fresco, ou se realmente precisar de uma opção enlatada, procure as versões ao natural e lave-as bem antes de consumir para remover o máximo de sódio possível. Esta pequena alteração pode fazer uma diferença enorme na saúde dos seus rins ao longo do tempo. Em quinto lugar, temos os miúdos, ou as vísceras de animais, como fígado, rins, moelas e outros. Na culinária portuguesa, estes são ingredientes valorizados e fazem parte de pratos tradicionais e saborosos, e são, de fato, ricos em vitaminas e minerais. No entanto,
Para quem tem problemas renais, o seu consumo deve ser muito, muito limitado. A razão principal é o seu alto teor de fósforo e purinas. As purinas são compostos que, quando metabolizados no corpo, produzem ácido úrico. E um excesso de ácido úrico pode ser problemático para os rins, contribuindo para a formação de cálculos renais e até para o agravamento de doenças renais existentes. Além disso, o fósforo presente nos miúdos é elevado, e já sabemos o impacto negativo que o excesso de fósforo tem nos rins já comprometidos, levando ao acúmulo no sangue e a problemas ósseos e cardiovasculares. Para alguém que adora um arroz de miúdos ou umas iscas com elas, esta pode ser uma notícia difícil. Mas é uma questão de prioridade. Se a sua saúde renal é importante para si, e sei que é, então é preciso fazer escolhas informadas. Em vez de consumir miúdos regularmente, talvez opte por uma porção muito pequena e ocasional, ou simplesmente procure outras fontes de proteína mais amigáveis para os seus rins. Lembre-se, os seus rins são a sua máquina de filtragem, e eles precisam de um combustível limpo e adequado para funcionar bem. Por último, na nossa lista de proteínas a evitar, temos um ponto que pode ser mais surpreendente para muitos. Os suplementos de proteína, especialmente aqueles à base de whey protein ou outras proteínas em pó, sem supervisão médica. Hoje em dia, é comum ver pessoas, mesmo mais velhas, a tomar suplementos para aumentar a massa muscular ou complementar a sua dieta. E sim, a proteína é fundamental para a manutenção da massa muscular, algo importantíssimo à medida que envelhecemos. Mas para quem já tem doença renal, ou mesmo uma função renal ligeiramente diminuída, consumir quantidades elevadas de proteína através de suplementos pode ser extremamente prejudicial. Estes suplementos concentram uma grande quantidade de proteína em poucas doses, o que pode sobrecarregar os rins. É como colocar demasiada roupa numa máquina de lavar que já está avariada. Ela não vai conseguir lidar com o volume e pode avariar de vez. A ingestão excessiva de proteína obriga os rins a trabalhar muito mais para filtrar os resíduos metabólicos, e com o tempo, este esforço extra pode acelerar a progressão da doença renal. Conheço casos de pessoas que, na melhor das intenções, começaram a tomar estes suplementos para se sentirem mais fortes, mas acabaram por piorar a sua condição renal. Se está a considerar tomar qualquer tipo de suplemento de proteína, é absolutamente crucial que fale primeiro com o seu médico ou um nutricionista especializado em doenças renais. Eles poderão avaliar a sua função renal e dizer-lhe se é seguro e em que quantidade. Não se automedique e não confie apenas no que ouve na internet sem uma opinião profissional. Os seus rins agradecem. Agora que já conversamos sobre as proteínas que é melhor evitar, ou pelo menos consumir com muita moderação, vamos falar de algo mais animador e igualmente importante. As 4 proteínas que os seus rins adoram. Sim, existem muitas opções saborosas e nutritivas que vão ajudar a proteger e a fortalecer os seus rins, em vez de os sobrecarregar. É fundamental equilibrar a sua dieta e escolher fontes de proteína que sejam amigáveis para os seus rins. A primeira proteína amiga dos rins, e uma das melhores opções, são as claras de ovo. As claras de ovo são uma fonte de proteína pura e de altíssima qualidade. O que as torna tão especiais para quem tem problemas renais é que elas contêm muito pouca gordura, quase nenhum fósforo e são livres de colesterol. O fósforo, como já sabe, é um vilão para os rins doentes, e a gema do ovo, embora nutritiva, contém uma quantidade considerável de fósforo. Ao focar-se apenas nas claras, está a obter toda a proteína de que precisa para manter a massa muscular sem adicionar uma carga extra aos seus rins. Pense em como pode incorporá-las.
Omeletes de claras com vegetais, claras cozidas para adicionar às saladas, ou até mesmo em preparações mais elaboradas, mas sempre tendo o cuidado de usar apenas as claras. É uma opção versátil, econômica e, o mais importante, segura e benéfica para os seus rins. Muitas pessoas com mais de 50 anos preocupam-se em manter a força muscular, e as claras de ovo são uma maneira fantástica de o fazer sem comprometer a sua saúde renal. Experimente. A segunda fonte de proteína amiga dos rins é a carne de aves magras, como o peito de frango ou de peru, sempre sem pele. Estas carnes são excelentes fontes de proteína de alto valor biológico, essenciais para a reparação de tecidos e a manutenção da massa muscular, algo crucial à medida que envelhecemos. Ao contrário de algumas carnes vermelhas, as aves magras têm um teor mais baixo de fósforo e potássio, tornando-as mais fáceis de serem processadas pelos seus rins. A chave aqui é escolher as partes mais magras e remover a pele, que é rica em gordura e, por vezes, em potássio. Imagine um delicioso peito de frango grelhado ou umas fatias de peru assado, acompanhados de vegetais que também sejam amigos dos rins. São refeições saborosas, satisfatórias e que não vão sobrecarregar os seus preciosos órgãos. As aves magras são uma alternativa fantástica às carnes vermelhas em excesso e às carnes processadas, permitindo-lhe desfrutar de uma refeição proteica sem preocupações. Em terceiro lugar, temos os peixes brancos. Portugal é um país de peixe, e temos uma variedade incrível de peixes brancos que são maravilhosos para a sua saúde renal. Estou a falar de pescada, linguado, bacalhau fresco, não o salgado, maruca, entre outros. Estes peixes são fontes de proteína de excelente qualidade, são fáceis de digerir e, ao contrário de alguns peixes de água mais profunda ou de maior porte, tendem a ter um teor mais baixo de fósforo e purinas. Além disso, muitos peixes brancos são fontes de ômega 3, que é benéfico para a saúde cardiovascular, uma preocupação adicional para quem tem problemas renais. Pense em umas postas de pescada cozida com legumes ou um linguado grelhado. Estas são opções deliciosas e leves que fornecem a proteína de que precisa sem sobrecarregar os seus rins. A variedade é importante, por isso, explore os diferentes tipos de peixes brancos disponíveis e incorpore-os regularmente na sua dieta. Eles são um verdadeiro presente para os seus rins e para o seu paladar. Finalmente, a quarta e última categoria de proteínas amigas dos rins são as fontes de proteína vegetal, como as leguminosas e o tofu. As leguminosas, como o feijão, as lentilhas e o grão de bico, são incrivelmente nutritivas, ricas em fibra e proteína vegetal. No entanto, é importante consumi-las com moderação e, em alguns casos, com alguma preparação. As leguminosas contêm potássio e fósforo, mas o fósforo vegetal é menos absorvido pelo corpo do que o fósforo de origem animal ou os aditivos alimentares. Se os seus níveis de potássio ou fósforo estiverem muito elevados, o seu médico ou nutricionista poderá dar-lhe orientações específicas sobre as quantidades. Uma dica útil é demolhar bem as leguminosas antes de cozinhar e depois descartar a água da demolha, o que pode ajudar a reduzir o teor de potássio. O tofu, por outro lado, é uma proteína vegetal versátil e com baixo teor de sódio e fósforo, sendo uma excelente alternativa para variar as suas fontes de proteína. Pode ser salteado, adicionado a sopas, ou mesmo grelhado. Integrar estas proteínas vegetais na sua dieta, de forma consciente e com o acompanhamento de um profissional de saúde, pode trazer muitos benefícios para a sua saúde renal e geral.
chegamos ao fim da nossa jornada de descobertas e, espero, de algumas surpresas. Conversamos sobre as 6 proteínas que, sem saber, podem estar a prejudicar os seus rins, especialmente depois dos 50 anos, quando estes órgãos preciosos precisam de mais carinho e menos esforço. Falamos das carnes processadas, verdadeiras bombas de sódio e fósforo, da carne vermelha em excesso que sobrecarrega os rins, de certos laticínios ricos em fósforo, dos peixes enlatados cheios de sódio, dos miúdos com o seu excesso de purinas e fósforo, e até dos suplementos de proteína que, sem supervisão, podem ser um verdadeiro perigo. Mas, e esta é a parte mais importante, também lhe apresentei as 4 proteínas maravilhosas que os seus rins adoram. As claras de ovo, puras e amigáveis. As aves magras, leves e nutritivas. Os peixes brancos, um tesouro do nosso mar para a sua saúde. E as proteínas vegetais, como leguminosas e tofu, que com moderação e a preparação certa, são um excelente complemento. Não se trata de uma lista de proibições que o vai deixar sem opções. Muito pelo contrário. É um guia para fazer escolhas mais inteligentes e empoderá-lo para tomar as rédeas da sua saúde. Lembre-se sempre, cada pequena mudança que faz na sua alimentação pode ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Pense nos anos que ainda tem pela frente, na energia que quer ter para desfrutar da sua família, dos seus amigos, dos seus passatempos. Proteger os seus rins é proteger a sua vitalidade, a sua independência e a sua alegria de viver. Não se sinta assoberbado ou desanimado por ter de mudar hábitos. Comece devagar, uma pequena alteração de cada vez. Troque o fiambre por peito de frango assado em casa, diminua a frequência da carne vermelha, prefira o queijo fresco. Cada passo, por mais pequeno que pareça, é um passo na direção certa. Os seus rins não pedem muito, apenas um pouco de atenção e as escolhas certas. O poder de mudar está nas suas mãos e pode começar hoje mesmo. Gostaria muito de saber o que pensa sobre este vídeo. Qual destas dicas o surpreendeu mais? E quais as mudanças que está a pensar fazer na sua alimentação? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto e partilhe-o com alguém que também possa beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e informada. Lembre-se, viver a sua melhor vida é possível em qualquer idade, e a saúde dos seus rins é um pilar fundamental para essa jornada. Cuide-se e viva a sua melhor vida em cada idade.